Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Veja se não é totalmente diferente dos dias que a gente está vivendo hoje. Por quê? Antes de eu citar o que está escrito lá, nos dias que nós estamos vivendo hoje, a grande maioria dos pastores, evangelistas, pregadores, doutores e etc, 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 a maioria deles não foram levantados nessa posição por Deus. Porque quem dá um presbítero para a igreja não é a igreja, é Cristo. Quem levanta um pastor e coloca em uma igreja não pode ser a igreja, mas sim tem que ser Cristo. Por quê? Quando a gente vai lá no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, o que o texto vai dizer? O texto vai dizer assim: ele quem? Cristo, deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros como pastores, evangelistas e profetas. Então, quem foi que deu? Foi Cristo. Foi ele que capacitou, foi ele que levantou. Só que nos dias que a gente está vivendo hoje, a grande maioria dos pastores não é Cristo que levanta, é a igreja que levanta. A igreja vai, levanta aquele pastor, unge aquele pastor e coloca na frente do ministério, sem ao menos saber se verdadeiramente aquele homem, ele foi dado por Cristo como pastor. Sem saber se verdadeiramente aquele evangelista foi levantado por Cristo como evangelista, aquele diácono, aquele presbítero foi realmente levantado por Cristo como pastor. Então, quando a gente enxerga a palavra de Deus, a gente enxerga um cenário totalmente diferente da realidade. O motivo para que Cristo levantou pastores, doutores, profetas, evangelistas, é para a edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoar esses homens com esse talento de pastorado, com esse talento de evangelista, com esse talento de um presbítero, enfim, né, de outros ministérios. A finalidade é única, capacitar, porque esses homens, por eles mesmos, eles não teriam capacidade. Então Cristo vai, levanta esses homens, capacita para a obra do ministério. Para quê? Qual é a finalidade? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Para que a igreja não seja mais menina inconstante, levada por todo vento de roda de doutrina, pela astúcia dos homens que ensinam, fraudulosamente diz a palavra. Então você notou que quem levanta é Cristo, quem capacita é Cristo. Como que se coloca um pastor hoje na igreja? Se ele falar bem, ele já é um forte candidato para ser um pastor. Se ele falar bem, se ele pregar bem, se ele fizer um curso de teologia, porque a maioria da igreja hoje, para colocar você como pastor, se você não tiver o curso de teologia, você não pode ser pastor. Mas nem todos que fizeram o curso de teologia foi levantado e escolhido por Deus como pastor. Eu posso fazer um curso de teologia, terminar a teologia, virar um mestre, um doutor em teologia, mas o Senhor pode não ter me chamado como pastor. O Senhor não pode ter me chamado como evangelista, como doutor da sua palavra. Uma coisa é eu me informar para ser um teólogo e outra coisa Deus me chamar para tal posição. E é o que está acontecendo hoje. Muitas vezes a gente tem lá um irmão que ele mal sabe falar, só que muitas vezes aquele Deus escolheu para o ministério do pastorado. Verdade. Porque quando a gente olha a Bíblia, a gente olha a palavra, quem que Deus chama para o ministério? Chama Pedro, Deus chama a Tiago, Deus chama a Mateus,
Deus vai chamando homens que não têm aquela... Que capacidade tinha Pedro? Pedro não tinha capacidade nenhuma. Mateus não tinha capacidade nenhuma. Deus os capacitou, esse homem. Dentro do campo teológico hoje, se esses homens é chamado hoje, eles seriam reprovados. Porque a comissão da igreja ia olhar e dizer, não, esses homens não têm nem letras, eles não podem ser pastor. Pastores que vão ver esse vídeo, não são vocês que escolhem, é Deus que escolhe, chama e capacita. É Deus que escolhe, chama e capacita. Deus não chama os capacitados. Deus chama aqueles que não sabem nem falar para poder capacitar, porque a excelência da glória é de Cristo e não do homem. Então a gente vê hoje, meus irmãos, muitos pastores que estão na frente do trabalho porque simplesmente têm amizade com outro pastor maior. A gente vê muitos evangelistas pregando em grandes congressos, em grandes eventos, porque infelizmente tem amizade, não é porque foi chamado, porque foi capacitado. Aí você coloca um pastor só porque ele sabe falar bem, só porque ele fez a teologia, coloca para pastorear. Não demora muito, as ovelhas começam a sumir. Aí sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim que Deus está passando a vassoura santa. Que aqueles que estão tirando é a vassoura santa que está passando. A maior hipocrisia do mundo é quando os pastores falam isso. Porque quando a gente olha a palavra, o que Jesus ensina? Jesus ensina que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Este é o verdadeiro pastor. Ele vai buscar aquela que está perdida. Aquele que não é um pastor verdadeiro, ele não está nem aí para aquela que se perdeu. Ele vai dizer para aquela que saiu, se perdeu do aprisco, ele vai dizer que Deus está passando a vassoura. Ele vai dizer que Deus está fazendo uma limpeza. Ele vai dizer que Deus revelou para ele que vai fazer uma limpeza dentro da igreja, a pior hipocrisia do mundo. Irmãos, meus pastores que estão aqui, com toda a humildade do mundo, não fazendo crítica aos senhores, mas reveja os vossos conceitos, reveja aquilo que vocês estão fazendo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Nem sempre uma pessoa que fez a teologia está preparado para ser um pastor, foi chamado e capacitado por Deus. Porque não é a teologia que prepara um homem para o pastorado. É o Espírito de Deus pela escolha que ele faz. É o Espírito de Deus pela escolha que ele fez. Amém? Não é a teologia. É o Espírito de Deus. Se Deus não escolher aquele homem como pastor, como evangelista, como doutor, como mestre, nada vai adiantar. Amém? Você vai ser apenas mais um tapa-buraco dentro da igreja. Amém? Vamos ver. Vamos analisar tudo isso que está acontecendo dentro das nossas igrejas. E vamos procurar verdadeiramente homens capacitados e escolhidos por Deus. Analise um ponto comigo. Quando Judas, ele seguiu seu destino, indo se enforcar, que era um dos apóstolos, Jesus tinha que escolher outro. Os apóstolos, sabendo que esse homem tinha que ser escolhido pelo Senhor, o que eles fizeram? Eles pegaram qualquer um que tinha, de repente, um grande conhecimento, colocaram no lugar de Judas? Não. A Bíblia diz que eles pegaram 2 homens, oraram sobre eles e disseram, Senhor, tu sabes, tu conheces o coração dos homens. Mostra para nós qual desses 2 homens o Senhor escolheu para a obra do ministério, para assumir o lugar de Judas, como apóstolo no lugar de Judas. E a Bíblia diz que Deus escolheu Matias. Então foi colocado Matias. Matias não foi colocado porque era um teólogo, Matias não foi colocado porque era um homem inteligente. Matias foi colocado porque o Senhor o escolheu como pastor, ou melhor dizendo, como apóstolo, no lugar de Judas. Amém? É assim que funciona, é assim que a gente tem que ver a Igreja de Cristo e a obra do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, aproveite que você está nos vendo, se inscreve no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos
para nos ajudar. Amém? Que Deus os abençoe.